Agora eu quero convidar aqui o nosso querido Dr. Fernando Bacalhau. A gente hoje vai falar sobre pé diabético. Para quem não sabe, é uma série de alterações, como inflamações, problemas na circulação dos membros inferiores, né? Às vezes feridas que não cicatrizam. Enfim, gente, isso tudo pode acontecer porque a pessoa diabética, ela muitas vezes não faz o controle correto da doença. A gente sabe que diabetes não tem cura, mas tem controle e precisa ser controlado. Agora, para explicar melhor esse assunto, ele já está aqui. Ele é cirurgião cardiovascular, nosso amigo, contribui com programas desde sempre. Venha cá, doutor Fernando Bacalhau. Tá. Eu vi que você estava ali curtindo a música do Landau também, né? Bom demais, né? É bom demais, bom demais. Vamos sentar aqui, doutor Fernando. Landau, se quiser dar uma volta, relaxar, fica à vontade. Se quiser perguntar alguma coisa de pés diabéticos também, a casa é sua, tá bom? Essa música é muito legal também, dos cachorros, né? Porque eu tenho uma turma em casa lá também. Aí, ó. Você tem uma cachorrada? Tem uma fêmea, que é a Bia, né? Só tem fêmea? Não, tem o Chico também, tem a Sarinha, tudo. Tem três. Peraí, calma. Você tem duas fêmeas e um macho? Tem uma que fica com a minha mãe também, né? Mas a gente está sempre junto também. Olha, até que você foi inteligente. Você colocou pelo menos mais um macho em casa, porque ele tem 3 mulheres. Exato. As 2 princesinhas e a esposa Karen maravilhosa. E a cachorra fêmea também, aí tava muita coisa, né? Muita mulher, né? Tinha que ter um macho, tá certo. Muito bom. Bom, vamos lá, doutor. Falar de pés diabéticos. Ah, legal, Cláudio. Muito feliz em participar, porque é uma doença muito prevalente. Nos últimos 10 anos, aumentou 26% a prevalência de diabetes no Brasil, Cláudio. Então, hoje o Brasil ocupa, no mundo, o 6º lugar em incidência de diabetes, de uma forma geral. E de cada 4 pacientes com diabetes, 1 tem lesão nos pés. E, na verdade, a gente quer conversar aqui e dar uma dica prática para o pessoal em casa para evitar essas lesões, né? A estimativa para 2030 é de ter 13% da população mundial já com lesões. 13% é muita coisa. É um número muito grande. Você vê, a cada 4 diabetes, 1 tem lesão nos pés, já é eu estou falando de 25%, né? Então a sua chance é muito grande se você tem diabetes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Dessas lesões em que a cada 4, 1 tem, algumas chegam à amputação do membro? Infelizmente chegam. Eu vou até contar um caso de um paciente que eu atendi ontem, o Marcos Vinícius, que é um paciente que eu até falei, deve estar assistindo a gente, que eu falei, posso contar seu caso amanhã? Ele falou, pode, tudo. É um paciente novo como nós, 40 e poucos anos ali e tudo, e aí não procurava ajuda, porque ele falava assim, eu vou no médico e ele vai achar alguma coisa. Ele vai achar alguma coisa. Então, não colhia uma glicemia, não olhava muito os pés. E, às vezes, Cláudio, até uma dica, olhe os 2 pés, a doença nunca se dá nos 2 ao mesmo tempo, né? Vê se está diferente, se está com um pé mais frio, o outro mais quentinho, e vai acompanhando. O diabetes dá uma lesão em 3 órgãos-alvos, importante. A vista, então, realmente, às vezes, não consegue enxergar como enxergava antes. Os rins, então o paciente começa a fazer um xixi muito em quantidade, estranho, mudou o xixi muito de repente, nada estranho. E os pés, então visão, rins e pés. Então são os 3 órgãos-alvos. Mas a nossa ideia é sempre evitar as lesões progressivas, né? Então o Cláudio veio aqui no começo do mês, falou de lesões e feridas. Nossa, mas que legal se a gente puder evitar, se não chegar lá, né? Não ter aquela lesão na plantinha do pé. Eu trouxe até uma fotinho também aqui, se o pessoal quiser mostrar depois, para ver essas lesões. Por quê, Cláudio? É uma doença silenciosa. O diabetes ataca o nervo dos pés, então a pessoa não sente dor. Então, para dar uma dica bem prática para o pessoal em casa. Então, o sangue é como se fosse uma substância, uma fórmula aqui, um paciente que já com uma lesão, Caramba, mas é uma lesão bem enorme. Adiantada. E o coitado não sente nada. Se não sente, não procura ajuda, não olha. Mas isso acontece do nada? Do nada. Às vezes ele vai no fim de semana, vai pôr um calçado que não usava, tem o casamento da filha, tem aquele sapato que não usa há anos, e aí começa com essa lesão. Que é o caso do Marcos Vinícius, que esse pé não é dele, mas eu falei que ia contar o caso dele, porque 40 anos, não procurava ajuda, de repente
viu a lesão lá do dia para a noite. Ele sabia que ele era diabético? Ele imaginava que era, mas não procurava. E a esposa dele falava, vai lá no médico, tem plano de saúde, tem acesso, tudo. Mas, às vezes, culturalmente, acaba levando a vida no piloto automático, né? Não, eu já vi gente falando, eu não tenho nada. Não tem nada, que bom. É porque eu não faço exame, porque se eu fizer, vai que aparece. Pois é. Gente, isso não existe, é falta de responsabilidade, né, Landau? Landau até riu. Você se cuida, Landau? Sim. Todo ano tem um... Faz o check-up direitinho. Não tem jeito, né? Região do abdômen, né, que a gente força muito nos shows. Tem que estar bem enrijecido. Não, e assim, você é um cara que eu percebo que... Sinto mais, assim, mais... Você é um cara que gosta de viver, né? Demais. Pois é. Então, porque quem gosta de viver tem que se cuidar, né? Eu sinto a lombar, já tem uns 2 anos que está começando a incomodar. Bater, tem que fazer o... Mas o Landau tá bem, tá magrinho, tá elegante. O Landau tá em forma, Mas faz o exercício de casa, tá vendo? Eu gosto de andar, eu gosto de andar. Isso é importante. Ando muito. Ajuda. Nós vamos falar disso. Eu segui seu exemplo, estou começando a escrever umas coisinhas. Eu escrevi 10 dicas hoje para o programa. Joia. Vamos até deixar na rede social para o pessoal que vê depois, printar e tal. E a 10ª dica é essa, fazer a caminhada, fazer a atividade física. Então vamos lá. Atenção para 10 dicas para evitar o pé diabético? Exatamente, para se cuidar, para não chegar a ter esse machucadinho que a gente mostrou aqui. Tá. Primeira coisa, controla a glicemia. O caso do Marcos, vai lá. Ver como é que está o diabetes. Uma vez por ano tá bem, mas uma vez por mês também, se começar a dar alterado, controla a glicemia, faz o diagnóstico, se cuida. Segunda lesão, dá uma olhadinha nos pés, dá uma olhada nos pés do marido, dos filhos. Não tem idade para ter essa doença. Às vezes é uma doença que não tem dor, a pessoa tem pouca sensibilidade, Cláudio. E, de repente, entupiu ali a circulação. Então, dá uma olhadinha, vê direitinho, vê como é que está indo. A terceira, muito cuidado cortar as unhas. Parece besteira falar isso, mas o paciente, às vezes, ele corta a unha rapidinho, de qualquer jeito, e aquelas bordinhas acabam machucando e lesionando. Sandálias de tira nos dedos também, no paciente diabético. Nos outros pacientes, claro, é super confortável, mas no paciente diabético, ela acaba traumatizando essa região que é tão delicadinha entre o vão dos dedos. Aliás, existem lojas especializadas em sapatos para diabéticos, que eles são bem confortáveis, tem uma certa proteção para os pés, é legal fazer é por fora, né? É até engraçado como eles fazem, eu fui até olhar isso, como eles fazem, eles costuram tudo por fora e não por dentro. Então, às vezes, não é um sapato tão elegante e tal, mas a costura está por fora. E outra dica importante, às vezes colocar a meia do avesso, que é na costurinha da meia, protege também e evita. Secar bem os pés? Secar bem os pés, parar, secar, deixar uma toalhinha para os pés no paciente diabético. Porque se der uma frieira ali, ferrou, né? A casa cai, realmente. E não cicatriza isso? Dificulta a cicatrização e aumenta a infecção, né? Então, é uma somatória ruim. E falando em somatória, um outro item é fumar. O paciente que fuma e é diabético e toma anticoncepcional, nossa, que soma explosiva. Então, vai tirando, já que não dá para tirar o diabetes, tira o cigarro, né? Faz a caminhada, atividade física, evita andar descalço no solo quente. Como não sente nada, às vezes, Cláudio, uma pedrinha do chão, uma sujeirinha, machuca, fica ali e a pessoa gruda e fica machucando ali o dia todo, né? E também não tomar banho muito quente, água muito quente, a pessoa não percebe, acaba queimando o pé. Então, eu vou deixar essas 10 dicas na rede social, o pessoal fazer um print. Às vezes você não é diabético, mas conhece alguém, manda para alguém, ajuda a gente a divulgar isso. Perfeito. São coisinhas simples, né? E que podem fazer toda a diferença. Exato. Uma vez que o pé está lá com uma ferida como aquela que a gente viu, qual que é o caminho de tratamento para isso? Olha, a primeira coisa é controlar o diabetes. Não adianta a gente querer diminuir a ferida com o açúcar muito alto. É como se fosse uma concentração, como se fosse num bolo, tem que colocar muita farinha. Então, o açúcar em excesso não dá aquela liga boa.
Então, acaba acumulando, acaba entupindo. Controla a glicemia, alimentação e atividade física. A atividade física faz o coração bater mais rápido. Mas mesmo com o pé machucado? Mesmo com o pé machucado, tenta fazer alguma coisa com o braço, alguma coisa que faça o seu coração ir mais rápido. Então, às vezes, você faz uma bicicleta, coloca um apoiozinho. Às vezes uma bicicleta ergométrica, dependendo de onde é a lesão, não vai ter problema nenhum. Funcional, né? Às vezes, fazer mais qualquer atividade física que aumenta a frequência cardíaca faz chegar mais oxigênio. Então, realmente, não dá para fazer um esporte de contato, uma luta, um judô, uma corrida, mas se adapta, vai além, vai para querer melhorar mesmo, né? Para evitar justamente essas lesões. E é engraçado essas lesões, você vê que cada artéria tem a sua origem, né? Então, elas são feridas individuais, então as feridas de uma perna são diferentes da outra. Então, essas feridas, elas têm a ver com a circulação sanguínea. Exato. Não é porque cortou naquele lugar. Não. É porque ali tem uma artéria, é isso? Tá tudo, cortou no lugar e tem essas lesões obstrutivas. Eu trouxe esse esqueminha aqui e depois trouxe até uma foto também de um caso real, acho que podia até passar. Então, a somatória da lesão troncular, da lesão da artéria, mais um machucadinho ali. Se não tivesse essa lesão, esse machucadinho cicatriza, como uma criança que cai, rala, escorrega, tudo. Essa aqui. Essa foto eu até trouxe em outro programa seu, Cláudio. É de um pós-operatório e esse caso é real, é uma artéria de verdade. Isso que você está vendo ali em cima, branquinho, amarelo, parece uma manteiga, é gordura com açúcar, tudo. Então, isso aqui é a tal da placa de gordura? Placa de gordura, essa daí é a tal da placa. E olha como ela vai estreitando o caminho do sangue. Aí fica só esse caminho só passa mais esse apertadinho pouquinho, do sangue. aí machucou lá um pouquinho. Isso é que faz também a pessoa ter um infarto, um AVC? Exatamente. Uma artéria assim entupida com essas placas de gordura. É igualzinho isso daí. Então, são lesões que a gente precisa tratar. Então, nossa missão de vida é evitar chegar assim, né? Não é claro que a gente chegando assim vai resolver, mas se a gente conseguir evitar esse tipo de problema, eu não sei se você percebeu, Cláudio, se você olhar com calma essa foto, você vê que tem uma placa em cima e uma outra placa embaixo, como se fossem duas, assim, uma mais em cima e uma mais embaixo. Então, esse paciente já tinha lesão, já teve essa inflamação, já teve essa adesão de gordura, e aí veio outra placa e grudou em cima da placa. Um paciente de anos de tratamento. Aí isso aí é complicado, né? Tem como a gente fazer esse escaneamento para saber se tem alguma placa de gordura no nosso corpo? Tem demais. Tem hoje o aparelho ultrassom com Doppler, que não é nada invasivo, é um ultrassom normal, e a gente faz o tal do check-up vascular. Das carótidas, coronária, das pernas e tudo. Então, hoje no consultório a gente faz. Então quando a gente faz esse check-up, vê inclusive placa de gordura? Vê também. Olha que legal. Vê também, o ultrassom vê certinho e vê o tanto que o sangue está passando. Agora, vamos supor que eu fui lá no seu consultório e estou com essas placas de gordura. O que você vai falar para eu fazer? Olha, precisa ver a quantidade que está entupido. Primeiro eu vou falar, olha, Cláudio, você está super bem, você fala, mas eu já faço atividade física e tal. Então você intensifica, controla a glicemia e nesses casos a gente precisa já entrar com medicação. Diminuir o colesterol, diminuir o triglicérides. Porque quando tem placa de gordura, tá com colesterol desequilibrado. Uma lesão nunca vem sozinha, Cláudia. Uma coisa puxa a outra, uma lesão puxa a outra, que puxa a outra. Não é só uma semana sedentário, são anos de sedentarismo. Tá vendo? E aí o que a gente precisa fazer é ressuscitar essa artéria. Então, a aspirina hoje a gente usa, os remédios que você divulga aqui, ômega 3, a gente acaba... Ômega 3 que é um alimento, né, na verdade, porque é um ácido graxo, né? Exatamente. Ajuda mesmo? Ajuda, ela troca aquela gordura ruim por uma gordura altamente saudável, muito boa. Bom, mas tem que tomar por muito tempo, né? A gente estava falando de prevenção, eu peguei o gancho aqui. Boa. Mas aí, bom, além do exercício físico, não fumar, alimentação, controlar a obesidade, controlar a glicemia, tomar o ômega 3. E pôr em prática, né, Cláudia? Tem que pôr tudo isso em prática. Todo dia. Mas é engraçado isso no consultório, porque a gente que vive ali no dia a dia, a gente vê bem isso. Todo mundo sabe mais ou menos o que precisa fazer, mas o que a gente precisa mesmo é falar assim, vamos começar o primeiro passo. Você falou do ômega 3, é legal porque as pessoas falam assim, como é que eu posso começar? Então, começa com o ômega 3, troca essa gordura ruim para uma gordura boa,
entra muitas vezes com alguma medicação que é direcionada para você, para controlar o seu diabetes, para controlar o seu colesterol, às vezes aspirina, que faz muito bem para a circulação. E aí, junto, caminhada. Vamos fazer o coração bater mais rápido. Qualquer atividade física faz o seu coração aumentar a sua frequência, chega mais oxigênio na perna, que é o nosso combustível. É tão importante, né? E você fala, chega mais oxigênio para as nossas pernas, para a nossa circulação, mas também vai melhorar a sua cabeça. Tem gente deprimida, tem gente desanimada da vida, tem gente com insônia. Olha, você está perdendo a chance de ter uma vida muito melhor, porque caminhada vai melhorar tudo isso. Vai. Tem que dar o primeiro passo, né, e colocar em prática, porque a partir daí, evitar os atalhos, né? Você fala, mas o que eu faço? Que remédio? O pessoal fala, que remédio eu tomo aqui no consultório para emagrecer e tirar a gordurinha localizada? Poxa, tem colegas que passam tantas coisas, tantos venenos aí, mas, cara, às vezes a gente tem que parar o atalho, ir para o arroz e feijão e falar, olha, vamos lá, vamos começar firme e forte e fazer o acompanhamento. Vai na sua cidade aí, vê uma pessoa que pode te acompanhar, que tem empatia com você, que vá junto, que tem o mesmo exemplo de você, que também treine, que caminhe e tudo, para controlar o seu diabetes. E apareceu a ferida, a gente está fazendo tudo isso para não aparecer, mas às vezes aparece, e está tudo bem. Procura ajuda precocemente para combater infecção oportunista e cicatrização mais rápida. Cláudia, ali na perna tem um biofilme de bactérias do bem, bactérias sadias, né, bactérias que estão protegendo. Então, vamos estimular essas bactérias também para elas protegerem a gente nas feridas maiores. Tá, mas aí você falou da gente cuidar, controlar o diabetes, melhorar a situação da circulação sanguínea, mas para a ferida em si, é necessário entrar com antibiótico? Às vezes precisa também, viu, Cláudia? Para evitar essa amputação? O diagnóstico precoce é o melhor, o ultrassom. Então vai lá, faz o ultrassom, vê aonde está a lesão e a gente consegue dilatar, melhorar a circulação arterial. Tem remédios muito hoje, cara, que são vasodilatadores, então eles fazem chegar mais sangue no pé também. Tá. Então precisa procurar ajuda. Porque aquela ferida, ela tá ali, não cicatriza, porque não está chegando sangue ali. E muitas vezes com vasodilatador, você consegue perfundir. Então, às vezes você trata, mas não adianta nada porque não está chegando sangue ali. Exato. Como se fosse uma parte morta. É verdade. Aí por isso que acontece a amputação. Exato. Ela não recebe o nosso combustível, que tudo no planeta vive com oxigênio. E se não chega oxigênio ali, infelizmente ela já começa a morrer, cair uma unha, cair os pelos. Né? Aí, outro sinal, uma perna fica fria, a outra fica normal. Uma mais inchada que a outra. Exato. E vamos à sua pergunta. Se você já mandou a pergunta, vai aparecer aqui. Se não mandou, corre lá no Instagram, Vida Melhor Oficial, porque ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta e o Dr. Fernando Bacalhau responder, tá bom? Quem não segue ainda o Dr. Fernando Bacalhau, ele tá lá no KF Vascular no Instagram. Segue lá e vai se cuidar. Dala Simões, doutor, o senhor poderia explicar sobre a hemoglobina glicada e o que não deve comer para evitar? Olha, a hemoglobina glicada é a glicemia dos últimos 3 meses. Então, ao invés de você ir lá no posto de saúde, no médico e colher o exame na hora, ele é mais sério, mais específico, porque ele também é como se fosse um filme dos últimos 3 meses. Então, você tem uma ideia melhor do seu diabetes. É importantíssimo para segmento, tudo. E a mesma parte do que comer é a do diabetes. Evitar muitos aminoácidos, né? Então, açúcar... Aminoácidos não são proteínas? Dá preferência aos aminoácidos. É que você falou evitar. Tá, então dá preferência aos aminoácidos e evitar os farináceos, farinha branca. Carboidratos de rápida digestão que se transformam rapidamente em açúcar, né? Exato. Bom, obrigada, Dala Simões. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Maura, meu nutrólogo me mandou tomar metformina para gordura abdominal. Não sou pré-diabética. Se eu parar de tomar esse remédio, eu posso virar diabética? Não tem relação, mas o médico nutrólogo está certo. A metformina ela é tratada para síndrome metabólica, então ela está certo. Não precisa estar naquele momento com a glicemia alta da consulta. Então a metformina tem vários estudos com muitos benefícios. Então ela ajuda na cintura abdominal, naquela gordura que está no meio do tecido e vai muito bem. E
não tem relação. Ela pode tomar ou parar de tomar, que não tem relação com açúcar, né? Ok. Obrigada, Maura. A próxima pergunta, Fátima Regina. Qual pomada usar para pés diabéticos? Nossa, tem tantas, Cláudia. Por exemplo? Tantas fases. Aquelas de varize? Não, essa não. Quando tem uma lesão branca, assim, com vários tecidos mortos e tudo, tem várias pomadas com colagenase, fibrase, papaína, safigel, são várias pomadas que ajudam a debridar quimicamente, então elas vão raspando tudo. E tem outras com a base de girassol, a base de óleo, quando a ferida já está mais cicatrizada. Então, Dersane, alginato, tudo acaba ajudando na cicatrização. Perfeito. Você falou fibrase, me lembrei quando eu era criança, usava tanto essa pomadinha fibrase. Usa ainda, né? Papaína usava muito ainda, eu lembro que eu tinha uns machucados, umas queimaduras, era fibrase. Ainda existe. Ainda existe, ainda estamos usando. Vamos lá. Obrigada, Fátima Regina, pela pergunta. Alice, mesmo com a diabetes controlada, pode aparecer feridas na pele que não cicatrizam? Pode sim, porque o diabetes ele pode estar controlado no limite, mas ele pode estar numa fase alta e pode passar momentos do dia que ele sai do limite também. Então, a síndrome metabólica, a outra pergunta, acaba acontecendo também. Então, o paciente que é diabético, mesmo com a glicemia controlada, ele tem aquela lesão arterial que a gente mostrou. Então, pode ter lesão de cicatrização, sim. Ok, obrigada, Alice, pela sua pergunta. Próxima pergunta. Thaís, o diabetes tipo 1 não controlado tem mais chances do que o diabetes tipo 2 de formar feridas? Tem sim. O diabetes tipo 1 é um diabetes do jovem. Então, a pessoa ela tem dependência à insulina. É um diabetes que a pessoa com 10, 11, 12 anos de idade já começa a ter sintomas. Então, pelo tempo maior de exposição à glicemia, ela pode ter tanto mais tempo de lesão à hiper quanto à hipoglicemia, que é o grande mal do diabetes tipo 1. A pessoa, no jejum prolongado, tem hipoglicemia. Então, pode ter feridas, pode ter lesão na vista, pode ter lesão no rim também. Gente, o negócio é ficar realmente de olho e não tem pílula mágica. A gente vai ter que trabalhar, nada cai do céu. E eu digo assim, trabalhar em favor da nossa saúde, tá? A gente fala de trabalho, só o trabalho lá que a gente vai trabalhar, no lugar onde você já trabalha, ou na sua casa, se você trabalha em casa. Mas a verdade é que a gente realmente precisa cuidar da nossa saúde. Isso, às vezes, é um trabalho de dedicação e de... É disciplina, tem que ter disciplina, tá bom? Então, olha, a gente já tem a artezinha lá no nosso Instagram com todas as dicas também do Dr. Fernando Bacalhau. Então, se você falar assim, mas como é que é? O que eu tenho que fazer? Tá tudo lá escrito, tá certo? E ó, a Clê quer saber, tem uma unha do dedão do pé encravada e tá difícil de corrigir o problema. Unha encravada leva a amputação? Isso, um monte. É mesmo? Cuidado. No diabético, mas pra começa quem é diabético? assim. Começa assim. Mas se ela não for diabética, não. É menos, mais tranquilo. Mais tranquilo, mas é bom corrigir, né? Pode dar osteomielite, pode dar muita coisa. É mesmo? Uma unha encravada? Começa assim, Cláudio. Começa com um probleminha e a gente vai perdendo a mão, né? Mas não é fácil não, tem que se cuidar. O que você falou, correr atrás. Disciplina, você falou tudo, né? Tem que ter disciplina. Doutor Fernando Bacalhau está lá no KF Vascular, o site é kfvascular.com.br, o Instagram KF Vascular, segue lá, ele tem muito conteúdo bom. E eu vou te falar uma coisa, vá à clínica fazer check-up e cuidar das suas veias, das suas artérias, dá uma olhada como é que andam as coisas. Se você tem veinha, varize, vasinho, gente, é sensacional, eu tô te falando isso por experiência própria, porque eu sou paciente do Dr. Fernando. Eu tô precisando ir lá, né? Já tá me puxando a orelha. A Cláudia emagreceu, daí fica vendo uns vasinhos mais. Eu vou. Ó, eu prometo que assim que for. Daqui a uns 15 dias. Mas agora é época boa de fazer, porque agora é meio mais friozinho. Então 15 dias tá aí também, a gente já vê. Fechado. Tá Maravilha. Bom? Deixa eu só passar o feriado do Corpus Christi. Maravilha. Que sabe que eu gosto de um solzinho, né? Tá bom. O feriado aí vai ter um solzinho, então é melhor esperar. Maravilha. Aí eu vou. Tamo junto. KF Vascular, marca a sua visita também, você vai amar, tá bom? O telefone é o 11-2337-0185, 11-2337-0185. Obrigado. Um beijo para aquelas meninas lindas. Obrigado, um beijo para vocês também, pro Bernardo também. Obrigada, doutor.